Olá, Alexandre Correia, mais um nosso podcast e hoje de uma maneira muito especial, muitíssimo especial, um orgulho muito grande trazer uma pessoa que eu admiro há muitos anos, há muito tempo, um músico extraordinário, um maestro que eu admiro, e o nome dele é Renato Misiuki. Grande Renato. Muito obrigado por essa abertura maravilhosa aí. Fico até emocionado. Vamos bater esse papo hoje e falar de muita coisa boa. Vamos. De música e outras coisas. De outras Se você coisas. quiser perguntar. Não, tudo bem. A ideia é fazer com que você conte, as pessoas vão querer saber a tua vida, onde você nasceu, o que você fez. Porque na música a maioria das pessoas te conhece. Algumas coisas falham, outras não sabe se você toca isso, toca aquilo. E eu vou querer que você fale tudo hoje para dar uma noção para o público aí, o que é que você é, o Renato, como é que você chegou até aqui. Você nasceu onde, Renato? Vamos lá, eu sou de São Paulo mesmo. Nasci aqui em São Paulo. Sou filho de uma russa que casou com um brasileiro. Na verdade, minha mãe polonesa e migrou para cá, para o Brasil, encontrou um mineirinho aqui em São Paulo e acabaram casando. Eu tenho 4 irmãos e eu sou o caçula. E por essa tradição polonesa de ter música erudita sempre na sua vida, Sempre tem, então né? na nossa comunidade, a gente morava na zona leste de São Paulo, tinha uma comunidade russa e todos tocavam um instrumento de orquestra. Sei. Então não por se profissionalizar, mas para tocar um instrumento e Quem ter... são esses todos, Renato? O meu Você falou avô, todos, né? o meu avô foi um padre ortodoxo que veio para cá nos anos 30. E ele ajudou muitas famílias virem da Polônia para cá. E eles moravam todos juntos, né? Que ano Então, foi isso? Você lembra? isso 37, 38. Foi antes da guerra. Foi antes da guerra, que já estava estourando um pouquinho, então eles migraram para cá. Ele veio pelo foi Uruguai. 39, né? Foi 39, né? Aí ele veio pelo Uruguai e se estabilizou aqui em São Paulo. E ele foi um grande líder dos russos e poloneses aqui no Brasil, dos que migraram para cá. Então muita gente entrava pelo Rio Grande do Sul e subia e vinha para São Paulo. Então são praticamente umas 30 famílias que moravam todos numa vila. E Onde? Lá na Zona na Leste? Zona Leste. Onde? Chama Vila Bela, que é do lado da Vila Prudente. Sei. Uma vila muito pequena, mas se apaixonaram pelo Brasil. E meu avô, ele era um líder nato, assim, em tudo. Então, desde dessa coisa de trazer todos para cá e de arrumar uma atividade para todos, e faziam sempre uma reunião, religiosa. Religiosa com a vida. Ele não tinha ligação com nenhuma igreja, com nada. Ele queria era manter todos unidos. E por uma tradição de música que todo russo e polonês tem, então se tocava um instrumento, um tocava piano, outro tocava violino. Então desde os meus pais, que já tocavam instrumentos e cantavam sempre em russo, então a gente foi herdando disso. E a minha juventude, na verdade, desde criança. Então você tinha que tocar um instrumento. E eu escolhi o instrumento, o trompete. Trompete. Comecei a tocar o trompete porque aqui acabei entrando na Escola Municipal de Música, que é uma escola gratuita que tem aqui em São Paulo. E você tinha aulas de teoria primeiro, e a gente ia assistir muitos concertos para saber o que instrumento você quer tocar. E eu escolhi o trompete. Então... Por que trompete? Você eu não sei, eu queria sempre, eu não queria tocar o instrumento de corda, eu achava muito delicado, assim, para os dedos e tudo, e o trompete, por causa de Louis Armstrong e outros, Happy Albert, que era já um pouco depois, tem alguém que chamava um pouquinho de atenção. Referência, né? Referência. E aí eu comecei a tocar o trompete, ter aulas, e o que era só uma brincadeira começou a ficar ficando sério. Sei. Então, tocava na igreja, nas reuniões que a gente tinha da igreja russa. Era, você sabe Igreja Evangélica Russa do Brasil. Não tinha filiação nenhuma com nenhuma igreja, era uma igreja única. Que meu avô ele era um padre ortodoxo que ele na verdade, ele desenvolveu, ele criou uma igreja dele, uma comunidade dele.
Então, lá na Zona Leste. Tudo na Zona Tudo Leste. na Zona A gente Leste. sempre foi de lá. Muito bom. E- E esse trompete valeu, porque você depois tocou trompete na Orquestra Sinfônica do Municipal. Isso, municipal. Então, isso que eu estava te falando. Uma brincadeira de Eu acho tocar que trompete muito pouca e gente imitar sabia que ele foi trompetista da Sinfônica do Municipal. durante 16 o que anos. não é fácil. Não é fácil. O que aconteceu? Só Antes tem de bom entrar no músico, municipal, eu participava de festivais em Campos do Jordão como estudante. Festival de Brasília, em Curitiba. Eu comecei a correr atrás, porque a gente não tinha dinheiro para pagar aula particular, e muito menos naquela época, nos 70, 80, de a gente estudar fora. Isso não existia, era raro. Era muito difícil, raro. Muito difícil. Muito caro e muito difícil. E aí eu comecei a entrar em orquestras de estudantes. Aí participei da Orquestra Jovem Municipal, que a gente ganhava um salário mínimo para tocar, para pagar em aulas. E depois na Juvenil do Estado também, que era uma orquestra também já um segundo patamar. Você procurou o teu caminho, né? Fui procurando e sempre estudando. E na escola sempre falava assim: o que você quer ser quando você crescer? Eu falava: músico, por que não? Eu já sou. Quero ser músico. E os caras falavam: sério? Músico mesmo, né? E então, aí continuei estudando, consegui ter umas aulas fora, comecei a aplicar um pouquinho mais na minha carreira, fazer uma faculdade de música e entrei para a orquestra do Teatro Municipal. Então, aí todo mundo fala na Sinfônica do Municipal. E todo mundo pergunta: o que faz a orquestra além de ir lá tocar na sexta e no domingo, né? É muita coisa. Fala aí, Roberto. É um emprego como qualquer. A gente tinha um ensaio todos os dias, às vezes meio período ou período inteiro. Preparava todo o programa para apresentar na sexta, no sábado e no domingo. Aí na segunda já voltava para ensaiar outro programa. Você lembra de quem era o maestro naquela época? Olha, quando eu Passaram entrei... vários maestros, talvez. Passaram vários maestros. Depende da prefeitura, do prefeito indica o maestro. Então, o meu primeiro maestro na Sinfônica Municipal... Teve algum para você que foi referência? Não? Ah, muitos. A minha referência do começo, lá atrás, de festivais de inverno de Campos do Jordão e de assistir os concertos aqui em São Paulo, da antiga estadual, que hoje é o ZESP, é o Eleazar de Carvalho, que já se foi, mas era o nome do Brasil. Ele foi top em Campo de Jordão, ele praticamente no mundo inteiro segurou aquilo durante vários anos. Ele que levantou o Festival de Inverno de Campos do Jordão, né? A gente tinha muito medo dele, que ele era muito bravo. Era muito bravo. Era bravo. Pernambucano bravo. E ele sabia quando dava uma corda. Sabia. O Eleazar de Carvalho tinha uma curiosidade. Se ele chegasse no ensaio, podia ser onde for. Se tivesse alguém de camiseta sem manga ou bermuda, ele chega, pode sair. Aqui tem que estar com os trajes em ordem. Não é só mesmo música. Mulher não podia estar de alcinha. Se comportar como músico. Ele era de uma época antiga, né? Ele tinha além de todo conhecimento, experiência, ele tinha toda essa característica dele. Mas formou bons músicos. Oxe. Bom, vamos lá, mas meu primeiro maestro na Municipal foi o grande Júlio Medalha, que até hoje é um grande amigo meu. Então, o Júlio Medalha é uma referência em São Paulo na música, foi da música popular e da música erudita também. Festival de Músicas Populares. Nossa, o Júlio Medalha é Festival da Record, uma história. Uma série dela, né? Depois do Júlio Medalha, um que me marcou muito também, que fez um trabalho muito maravilhoso, Isaac Arabchevski. Então, o Isaac ele tinha muito poder na prefeitura. Então, ele fazia montagens no municipal maravilhosas. Grandes óperas, trazia grandes cantores, grandes solistas. Então, da época dele, foi uma grande época do Teatro Municipal. E um aprendizado muito grande para você também. Muito. E foi na orquestra do Municipal, que eu fiquei por 16 anos como funcionário da prefeitura, que surgiu essa ideia de eu ser maestro. Por quê? Tinha muitos maestros convidados que vinham, eu estava lá sentado como um músico. Então, durante os ensaios, ele fazia a interpretação dele e eu pensava, eu faria diferente. Aí vinha um outro maestro, fazia de uma outra forma, eu falei, eu não gosto. Então, o que acontecia? Eu estava muito preso dentro de uma orquestra. Obrigação de seguir o maestro. Fazíamos ópera tipo a Ópera Aida, que tem quase 4 horas de duração, o trompete toca muito pouco. E eu ficava ali meio que querendo tocar, querendo aparecer, participar mais. Mas é lógico, limitado por causa do instrumento que está lá atrás. Foram épocas boas. Mas aí eu fui ter aulas de regência, já estava formado na faculdade. Onde foi? Eu tive com o maestro Roberto Tibiriçá, que é um
grande mestre e passa o Tibiriçá, assim, é uma pessoa muito boa, um profissional excelente e ele não tem medo algum de te passar tudo que ele sabe, sabe? Ele se entrega, ele tem diversos alunos, ele seleciona alunos e graças a Deus eu consegui ter aulas com ele. Ele ensina tudo. Ele ensina tudo. Ainda hoje está vivo? Tá vivo. O Roberto Tibiriçá hoje está no Teatro Guaíra, lá de Curitiba. E então ele é o maestro titular de lá. Eu, assim, depois do municipal, participei de diversas outras orquestras, né? Então eu era músico convidado da USESP, né, que é a antiga estadual de São Paulo. Toquei também na orquestra de Curitiba, como primeiro trompete de Curitiba durante anos. Toquei em Brasília. Mas você tocava aqui e lá? Aqui e lá, porque as orquestras, os músicos, eles têm um revezamento. Então, como a gente trabalha muito com psicológico, é uma concentração, é diferente de um escritório, é um trabalho artístico, cultural, então a gente tem direito a algumas folgas durante o mês. E nessas folgas, eu ia para outra orquestra, participar de outra orquestra. Um big aprendizado. Eu morava em hotel de Curitiba direto, e também eu participei, uma orquestra que eu tenho orgulho de dizer, que é a Filarmônica do Amazonas, né? Que é a Orquestra de Manaus. Ali é uma... Teatro Amazonas. Né? O Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas, ele começou, inclusive falei, o Júlio Medalha aqui, mas o Júlio Medalha aqui, que voltou com a orquestra, recriou a orquestra, e tinha algumas dificuldades para se achar músico para morar em Manaus. Sim. Além de ser muito quente, é um polo que você fica ali só trabalhando numa orquestra. Então, diferente de São Paulo, que a gente tem diversas frentes de trabalho. Alternativas. Então, lá o que ele fez? Lá mesmo. Aí o Júlio Medalha, crânio do jeito que é, conseguiu apoio de diversas empresas de Manaus, além do governador, que era muito fã do Júlio Medalha. Eles fizeram uma audição mundial e muitos russos, muitos europeus vieram morar. Imagina uma orquestra em Manaus que quase ninguém falava português. Tinha que ter um tradutor. Só que na hora que tocava, meu Deus do céu. O que interessa é a partitura, né? O que interessa é a partitura. É universal. É engraçado se você colocar um brasileiro e um japonês aqui, a gente não consegue conversar. Mas que se às vezes as duas pessoas vai você colocar uma partitura normalmente. aqui, a gente conversa normalmente. Já vai virar certinho. A música tem esse dom, né? De unir povos. Diz um grande maestro aí que se não houvesse música, a vida seria insuportável. Com certeza. Se não houvesse música, a vida seria insuportável. A gente que vive com música e vive da música, a gente não consegue... Você fala assim, você vai no carro e não ouve música? Não, eu ouço música. Em qualquer lugar que eu tô, tem música. Então, faz parte da nossa vida naturalmente, né? Naturalmente. Você rodou essas orquestras. Quando é que você começou a trabalhar particularmente? Porque aí você montou a tua orquestra, a tua banda, o teu coral, enfim, antes disso, um outro trabalho. Antes disso, paralelamente ao Teatro Municipal, eu tive meu grande professor, que foi o maestro Silvio Bacarelli, que que dominava os casamentos do Brasil inteiro, é o único que sabia fazer naquela época. E eu comecei pequeno a trabalhar com ele, e ele que me deu uma força, porque assim, ele não tinha concorrência. O maestro Silvio Bacarelli não tinha concorrência. Tinha aquele coral que até hoje tem 50 anos, o Thanos, né? O Thanos também era lá do veio do Municipal. Ele me falou que o pessoal procurava, na época, procurava músicos no Teatro Municipal para fazer casamento. Porque não tinha ninguém que fizesse. Mas Nadir Thanos, ele era violoncelista do Municipal antes de mim. Antes da minha época. Isso é que ele me contou, há 50 anos atrás. Ele era violoncelista do Municipal e ele ficava sempre de olho, porque tinha gente que vinha lá no balcão procurava música. Falar que eu tô procurando músico para tocar numa festa, num evento. Então ele já fez amizade lá com o pessoal. Né? Onde tinha os tops de linha. Exatamente. Né? Comecei a fazer casamentos com o Bacarelli e quando eu para também... O Bacarelli para o Bacarelli. Como músico do Bacarelli. E a uma hora o maestro falou assim, só que você precisa fazer uma empresa sua, você trabalha bem, você tem condição de fazer um outro Bacarelli. Né? Eu falei, será? Que orgulho. Ele que me deu todo esse apoio e montei uma empresa de produção musical que se chamava Alegro. E começamos a fazer não só casamentos,
Aí comecei a ceder orquestra para gravação de CD, de DVD, fazer shows, ou então concertos na Sala São Paulo. Então eu comecei a abrir meu leque e abrir também... Quando foi isso, hein, Renato? Isso foi em você lembra? 98. 98. 98. 98 você ainda estava junto com o Baccarelli e o Baccarelli te falando, olha, faz uma coisa paralela, eu te exatamente, ensino, eu te exatamente. dou um gás e tal, aquele tipo de coisa. Porque 98 foi o ano que você saiu. 98 foi esse meu, essa abrida. O divisor de águas. E eu gostei muito dessa história de ser não só um maestro regindo orquestra, mas um produtor que cuida de tudo para acontecer Exatamente. no dia. Então, eu não estou só nos eventos para reger. Então, eu tenho uma equipe uma estrutura, né? Eu tenho um estúdio, tenho um escritório que cuida das vendas e atendimento, e a gente está aí desde... aí eu fui criando produtos também. Por exemplo, Trio Titânio são 3 meninos, um violino, uma viola e um violoncelo elétricos, que tocam junto com o DJ. Eu fiz isso da minha cabeça. Eu estava uma vez em Santa Mônica, na Califórnia, e num shopping eu vi um cara tocando violino com DJ. Falei, olha que coisa bonita. Isso vai fazer uns 17 anos. E aí eu falei, eu quero fazer também. Peguei 3 meninos, fizemos uma experiência e deu certo. Com esse grupo Trio Titânio, a gente já viajou... Você deu o nome de Trio Titânio. Trio Titânio. A gente viajou 8 países. Então, por exemplo, a gente fez um evento essa aqui. Mesma turma, ou tinha os reservas? Não, são sempre os 4. Sempre DJ com as 3 cordas e eu como produtor. Ainda tem hoje. A gente, toda semana a gente tem show. Se quiser um show, tem hoje. Tem. A gente faz. E aí a gente foi tocar para aqui um evento de aviões aqui em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. E aí falaram, vocês vão tocar para uma pessoa especial que veio buscar um avião. Que pessoa especial? Nada mais, nada menos do que John Travolta. Aí a gente teve que fazer... Ele pilota, né? Ele pilota, e ele só pilota Bombardier, que é um avião muito robusto, cheio é montado em cima do perfil dele, mas moral da história. A gente foi tocar... 767, cara. Ele tem um 767. E ele para na casa... Já viu essa reportagem? Ele para na casa dele. Ele para e já tem a casa dele. Ele é doido, completamente doido. A gente foi tocar para ele, você acredita? E aí, através dessa montadora, a gente foi tocar em Orlando, em Las Vegas, já fomos para Itália, Argentina, já fomos para... Não com o Titânio. Com o Trio Titânio. Só o Trio Titânio? Trio Titânio. Aí, esse é um dos produtos. Eu fiz um outro produto também, que a gente juntava a bateria da Rosa de Ouro com uma orquestra. E aí fizemos na Sala São Paulo. Que juntou na foi Sala o primeiro. São Paulo. Foi a escola de samba com orquestra. Isso. Foi o primeiro. Fui o primeiro. Aí a ideia lançou, lógico. Não que se seja proibido fazer. Você não tem exclusividade, mas você bolou isso. Mas foi uma maravilha. Mais fácil. Foi. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma banda... Você ganhou um prêmio em 2016. Isso, prêmio no Vale do Paraíba. Eles têm uma revista... Você precisa contar tudo isso. Você veio veio aqui para isso. A revista Se não Absolute, der, a gente vira o programa. A revista Absolute, que é uma grande circulação. Precisa saber, Renato. O pessoal precisa saber disso. Não, vamos. Se precisar, eu volto outro dia também. Não. Tô aqui, sou vizinho. Vai com 2 horas. A revista Absolute me escolheu como destaque do ano. Por causa dessa minha junção da bateria com orquestra e DJ. São 3 frentes. Isso 2015. 2016, depois, nada preparado, viu? É que a gente sabe, eu converso com ele, eu estudei um pouquinho o que ele fez, quer dizer, isso eu sei, porque eu sei, não tem nada aqui marcado, nem nada foi pré-condicionado, não. Vai. Eu também, eu adoro muito fazer trabalho social. Aí o que eu consegui fazer? Através da Lei Rouanet antiga, eu consegui um apoio lá da Santos Brasil. A Santos Brasil é uma empresa que trabalha com containers, né, dessa importação de materiais e exportação. Então a Santos Brasil me procurou para formar uma turma de música nas margens do Porto de Santos, só que do lado do Guarujá.
Ali é Vicente de Carvalho. E tem os bairros... Que é um bairro do Guarujá, né? E aí tem a prainha ali, do lado da prainha, que a gente chama de prainha. É um lugar muito, assim, carente, né? E ela me patrocinou durante 2 anos para eu dar aulas de música lá. Prefeitura de Guarujá. Não, foi a Santos Brasil. A prefeitura apoiou, me deu uma escola municipal para eu trabalhar. Eu falei, poxa, mas de segunda a sexta eu tô meio complicado. Aí eu ia pro Guarujá todo sábado e domingo. Ia sábado, voltava para fazer os eventos aqui. Ia domingo. Então, 2 anos da minha vida eu me dediquei a esse projeto. A gente dava aula de instrumentos de corda. Dava aula de canto. Dos moradores carentes de Vicente Carvalho. Isso, de Vicente Carvalho. E foi maravilhoso. Você formou alguma banda lá, alguma coisa, não? A gente já tinha uma banda que era montada antes, mas era muito precária. E a gente fez essa banda virar uma coisa maravilhosa. Trouxe os meninos para tocar na Sala São Paulo. Imagina só a emoção. E assim, eles eram muito gratos, não só pelas aulas, mas eles tinham um almoço de sábado maravilhoso, saíam com o lanche depois para comer à noite, no domingo mesma coisa, tinham roupa. A gente fornecia roupa. A Santos Brasil, ela realmente se empenhou com tudo. E eu tinha uma equipe de 12 pessoas que trabalhavam, de São Paulo, que trabalhavam comigo lá. E tinha mais umas 15 da região que davam um apoio como monitores. E através desse projeto, eu ganhei um prêmio na Sala São Paulo, Construindo a Nação. Então, são projetos que você... O nome é próprio. Pois é. O nome é próprio. O Instituto Cidadania Brasil, ele criou esse prêmio. Então, ele premia todos os projetos que tinha... Hoje? Não. Ainda não tem, não tem mais, não. Parou essa. Porque algumas dificuldades também de montar todo o prêmio é uma coisa onerosa, né? E precisa gente para tocar isso. Mas esse prêmio, assim, para mim foi assim um marco, porque não só é isso que eu estou falando. Eu não quero só reger uma orquestra, eu não quero só estar aparecendo como um maestro ou um músico. Eu quero também passar as minhas coisas para alguém. Lógico. E nada melhor do que num projeto social. Mas sabe que música isso não é comum. É o que você falou, até o antigo, né? Que teve maestro que quis te ajudar, que passou a civilizar. Exatamente. Não chega, vamos falar em inveja, não tem inveja em música, mas é uma preservação do seu capital. Pequena concorrência. Exatamente. E depois ainda... Sabe uma coisa que também eu fui ver, que me deram o convite? Quem me deu o convite foi o Jesse lá do Josefine, que ele foi um dos patrocinadores. Gente boa, Jesse. Do Patim lá. E você levou uma banda. Lá levou uma orquestra. Então. Você lembra disso? Da patinação do gelo? Você lembra? E vieram os grandes patinadores da época. O que acontece? Tem uma história. Disney? Não, esse foi antes da Disney. Foi antes da Disney. Os patinadores de gelo, os grandes patinadores, depois que participam de 1, 2 Olimpíadas, eles ficam parados. Né? E não quer dar aula, ele é um artista, né? Além de ser um atleta, é um artista. Então, teve um americano que juntou os melhores patinadores, inclusive entre eles tem uma brasileira, Isadora. Então eles ganhadores olímpicos. São ganhadores olímpicos. E aí, como eles não estão mais participando de competições, eles montaram um time cultural, artístico, e viajam o mundo fazendo danças e apresentações com música ao vivo. Eu tava lá, você levou uma orquestra. Aí o que eu fiz? Nossa Senhora. Aí a produção do Brasil... Não parava mais de entrar música no palco. Montou orquestra colado no gelo, assim. Disso? Sim, fizeram por 2 anos. Então chama Stars of Skating, Estrelas da Patinação. Então eu regia a orquestra e fazia a música ao vivo para patinador. Isso é uma coisa maluca também, foi bacana, né? Mas foi muito Foi bacana. muito. O Disney, o que eu fui o primeiro maestro do Disney in Concert no Brasil. Eu que trouxe pro Brasil esse espetáculo. Agora já teve repetições em outras cidades, mas existe um produtor lá de Los Angeles que ele pega os filmes originais Disney, os desenhos originais Disney e traz as partituras originais para a gente tocar ao vivo o que está acontecendo na tela. Então, diversos desenhos, diversas animações, e então eu tenho o beat e tenho que fazer a música ao vivo com o telão. Na tela. Uma pergunta, e aí não é nada comercial. Qual é a estrutura que você tem que ter
para ter hoje o Mizuki atendendo toda essa demanda que tem? Quer dizer, quantas pessoas giram em torno de você hoje? Olha, na Mais ou menos, produção, flutua um pouquinho, né? na produção que não são músicos, né? Então eu Estou tenho. falando de alguém que queira se aventurar? É, Vai prestando é atenção. um caminho sem Vai volta, prestando cuidado. atenção. Da minha produção são 8 pessoas fixas, né? Mas tem final de semana que nos eventos a gente tem 170 músicos trabalhando. Então, entre técnicos, músico instrumentista, músico cantor, ou então mesmo um carregador. Então, nossa equipe é muito grande. A gente já chegou a fazer eventos com 200 músicos na Sala São Paulo. Então, foi o nosso top. Então, desde uma produção com 5 músicos ou com 50, a gente tem que tomar esse cuidado de deixar tudo preparado antes e deixar o músico só tocar. O músico não pode carregar, o músico não pode montar, o músico não pode fazer nada. Ele tem que chegar e tocar e ter um resultado bom, né? Mas ele vai chegar a tocar, mas para ele chegar lá e tocar, todo mundo já está com a partitura pronta, o roteiro já está estabelecido, você tem que botar um maestro para cada lugar, que você não é povo, você não consegue estar em todo lado ao mesmo tempo. Só Isso São dá uma Francisco, né? encrenca. Não dá. Não, mas eu quero o Renato, mas não vai dar, só se for de tal. Eu tenho esses problemas com noiva, sabe? Noiva. Porque eu tenho 36 anos fazendo casamentos. E muitas famílias já me conhecem e sabem que eu sou chato no trabalho, sou exigente e eu tenho um resultado e não quero aparecer muito, não. Eu só quero fazer. E muitas famílias já vêm em cima e querem reservar data e querem... Aí quando chega outro casamento, outro evento no mesmo dia, eu fico com esse problema, né? Os profissionais que você tem também são muito bons. Tem. Os arranjadores e tal. Eu tenho feito, assim, por exemplo, no Mato Grosso, em Cuiabá, eu tenho feito muito casamento lá. Porque tem algumas famílias que eu tenho já feito. Um dos maiores casamentos que eu já fiz, que foi esse ano, um casamento com 1.200 convidados lá em Cuiabá. Eu cuidei de toda a parte musical da cerimônia. Então a gente levou 60 pessoas daqui de São Paulo para ficar 3 dias lá e fazer a música de uma cerimônia. Mas não porque a noiva queria aparecer ou não porque ela queria ser mais do que outra, não. É porque ela queria o nosso time, já conhecia e sabia a confiança que ela podia ter. Porque um investimento desse para um casamento desse porte não pode dar nada errado. Nada errado. Então você nada tem errado. que ter mesmo um profissional que você sabe que vai virar. Que vai e a nossa funcionar. produção cuidou de tudo, desde do deslocamento aéreo até a alimentação. Sabe um negócio que eu também achei maravilhoso? Eu mexo um tiquinho com música, não sou nada, mas eu achei maravilhoso foi que você bolou um coral de jovens. Ah, sim. Coral de jovens. Porque parece que não é tudo igual, mas não é. A tonalidade, a voz, a modulação de voz é diferente, é mais suave. Porque 15, 16 anos, 17, foi o que você levava, né? E era coral mesmo. O Alexandre, o que acontece? Coral treinado, né? Muito bem ensaiado. Em alguns lugares e alguns eventos, ainda se tem um preconceito com a palavra coral. Coral é aquela coisa da igreja, do velhinho, disso, aquilo. E eu quebrei isso, trazendo Diz que coral até mudo canta. Tem coral de mudos, eu já vi. Agora, a gente criou. Eu faço, por exemplo, música. A gente faz música do Coldplay, a gente faz música do U2, a gente faz música de diversos grupos de uma forma mais descontraída, né? Então, desde da época que o gospel começou a aparecer também. Não, mas descontraída, Renato, desculpe. Descontraída eu nunca vi nada igual quando você faz no shopping do Natal. Essa é maravilhosa. Eu vou no shopping, a Regina vai, a Márcia, minha esposa, a gente vai para ver. Porque realmente é um showzão, não é? Que você faz um pocket show. Eu faço diferente, eu quero fazer diferente. Uma turma vestida lá com aquele manto vermelho, sempre, bonezinho. Sempre chamando muita atenção. Lá, muito bom. A gente gosta muito de fazer isso. Uma turma profissional mesmo. Isso, o pessoal leva muito a sério. Música, eu tô com uma... agora... Você vê que eu tô atrás, né? Eu conheço. Não dá pra se esconder, o Alexandre sabe de tudo. Não, um pouco, né? Você... Agora, mudando os produtos. Saber, né? Eu tô na estrada agora com um show que é um tributo à banda irlandesa U2. Então eu coloco a banda, que é a banda U2 One Love, que é
quase original. Eles cantam muito iguais, instrumentos iguais, os mesmos tons, e eu coloquei uma orquestra para acompanhar eles. E aí fizemos assim uma coisa descontraída uma vez, porque eu gostei deles e gosto de U2, e aí começou a dar certo. Aí o ano passado a gente fez 12 shows fora de São Paulo. Esse ano agora a gente já tem Curitiba, Goiânia, Porto Alegre. Já marcado. Tá tudo agendado. Vai estar tudo no meu Instagram. Você mas contrata esse pessoal, você faz eles assinarem um contrato, porque você tem a responsabilidade da apresentação deles lá. Então, na verdade, como é que funciona? Quando eu vendo nesse caso, eu vendo esse show, eu faço um contrato que é uma prestação de serviço da banda U2 and Love e a orquestra Maestro Misyuk. E eu levo a banda, levo um técnico e levo o meu Spala, que é o primeiro violino. E aí, quando a gente chega na cidade, eu contrato mais 13 músicos locais. Então, a gente, não por economia, é que a gente quis valorizar também o músico local. Sei, então, a gente foi fazer em Belém, e aí lógico, eu tenho meus contatos antes, a gente usou os músicos de Belém. Então, eles se sentem super valorizados, e isso também é uma jogada de marketing, porque a gente está dizendo que a gente está fazendo isso também para dar um trabalho para o músico, né? Nada mais certo. Lógico. Então, isso aconteceu em Fortaleza, aconteceu em Recife, fizemos shows em diversos lugares daqui do Brasil, né? O mercado como é que está hoje? Olha, Porque o mercado... teve o Covid, parou quase tudo em termos de casamentos, igreja, deu uma parada quase total. Foi muito triste essa época do Covid, ruim. Que a gente prefere esquecer, porque passou, a gente já passou, graças a Deus. Falar de coisa boa. Voltamos como é que com tá tudo. O mercado hoje? A gente voltou, assim, o mercado estava muito morno, estava muito uma expectativa de como vai ser, né? Então, algumas coisas para nós melhoraram, que assim foi uma agilidade em atendimento e alguma coisa que a gente consegue agora passar por computador, que antigamente tinha essa tecnologia, mas o cliente não queria ver ao vivo. Hoje, depois do Covid, se habituou. O ano passado foi muito bom, né? A gente conseguiu fincar o pé e dizer, porque na minha empresa a Vanessa, minha esposa, é minha sócia, então a gente tem uma vantagem, mas também é um problema, né? Quando dois vão bem para cima ou quando dois estão ruim para baixo, então é muito ruim. Então a gente... É uma média boa. Né? O ano passado a gente conseguiu se estabilizar e dizer, a gente vai para frente. Esse ano começou numa expectativa, mas muito bom. Né? A Páscoa parece que atrapalhou, a data da Páscoa atrapalhou um pouquinho o mês, mas assim, eu tenho datas em setembro e outubro que eu estou completamente lotado. Eu não consigo pegar nenhum jantarzinho numa casa. Dá muito então, jantar? Dá muito esse tipo bastante. De coisa caseira? Porque a pessoa traz alguns músicos para dentro de casa para fazer um tem, né? É um mercado bom esse. Eu tenho essa clientela que a gente vai criando dessas famílias de casamentos, tem sempre um evento depois que lembra da gente. Então, tem, por exemplo, uma residência muito bacana aqui perto da Faria Lima, que eu mando um pianista e uma cantora 2 vezes por mês, porque é uma família que gosta, na hora do almoço do domingo, gosta muito de música, e eles têm um Steinway, assim, ó. E aí eles almoçam ao som. Eles não chamam outros, eles me chamam porque sabem da qualidade dos meus músicos, a pontualidade e tudo. Então, vai se criando muitas frentes de trabalho. Ou então, por exemplo, leva o quarteto de cordas para fazer em Campos do Jordão, em algum evento, coisas de família. Mas a gente faz também os corporativos. Sei. Por exemplo, vai ter um lançamento da Hyundai agora, de um carro da Hyundai o mês que vem no WTC, no hotel. Então, eu estou levando música para esse lançamento. Vou fazer também agora em junho, tem a 4ª edição do leilão do Instituto Neymar Júnior. Então eu também levo música para fazer a abertura do leilão. São diversas, não tem assim um produto só. Várias nuances de mercado, tem várias pessoas, e você está sempre pensando sempre em coisa nova, quer dizer, a tua cabeça é diferente.
E o casamento... Você tá sempre atualizado. E o casamento é o que não para. O casamento é toda semana. Eu tô casado há 53 anos. Inacreditável que tem gente que ainda casa. Ó, eu tô casado. Deixa a Regina ouvir. Não. Eu tô casado há 24 anos. E sei que o casamento ele é verdadeiro mesmo. A gente tem que seguir essa decisão nossa, né? E eu fico feliz em trabalhar com isso, porque eu não sei o que eu seria sem trabalhar em casamento. Foi importante o Bacarelli na tua vida? Foi muito importante. Mas lá no céu, acho que ele está aplaudindo cada passo meu. O Bacarelli tinha um tenor que eu conhecia, um garoto chamado Antônio Lotti. O tenor. Conhece. Fui eu que lancei esse cara. O Lotti? Antônio Lotti. A gente ia no restaurante e ele cantava nesse Sundoro. Nossa, o Lotti foi uma... E eu fiquei muito, mas muito feliz com o Bacarelli, que quando o Antônio Lotti faleceu, ele fez ali numa igreja que eu não sei onde foi, não me lembro, mas ele levou o coral todo, a banda toda, não sei o quê, e ele tinha sido cremado, né? Foi um momento inesquecível na minha vida, porque ele era muito meu amigo. E o Bacarelli valorizou esse ex-profissional que cantou com ele. Nossa, que também cantou na Europa. Então o Bacarelli tinha uma alma muito grande. Ele era uma pessoa de um coração imenso. E assim, vivia numa simplicidade. Todo mundo falava, é verdade. Você é o Silvio Bacarelli, né? Ele fazia questão, né? Tá Quase foi aqui testemunha, né, para a família. Pois é. Mas sabe que o Márcio Bacarelli fazia umas festas no sítio dele, alguns domingos, e levava todo mundo. E a gente levava garrafas para trazer água do sítio, porque tinha uma bica de água muito boa. Até que uma pessoa chegou pro maestro e falou assim: o senhor já pediu para analisar essa água aí, ver se ela é boa mesmo ou não é? Não sei, não, eu vou pedir. E mandaram lá uma equipe para analisar, uma equipe até do governo que veio analisar a água. A água era super pura. E aí ele começou a construir industrializar. E essa água assim jorrava muitos litros por dia. E aí ele montou uma empresa que era a fonte do maestro. Ficou gigante. Ele tinha uma mina de ouro lá e não sabia, né? Dá pra você ver a humildade que ele era. Ele era extraordinário. O do Lotti, para mim, foi... eu tive o prazer de conhecer o Lotti, assim, ouvir ele cantar. Ele era um Pavarotti brasileiro. Ele tirou o segundo lugar do concurso lá na Itália, do Puccini, né? Foi. O primeiro foi o Zé Cura, que é maestro, não é cantor. Primeiro ganhou o Zé Cura. E ele foi o segundo. Quer dizer, Agora, para encerrar essa parte dos tenores, esqueci de falar que eu tive o prazer de tocar com os 3 tenores, com o Pavarotti, o Carreiras e o Plácido Domingos. Onde foi isso? Aqui no Morumbi, em São Paulo. Só que como músico, né? Então, foi um marco para mim, assim, muito importante. O Pavarotti foi especial. Nossa, a voz dele não existia igual. Acho que nós vamos ter que fazer um outro programa, porque nós estamos num tempo aqui que vai ficar chato da turma ver e você precisa falar mais coisa ainda. Vamos marcar um outro dia? Ainda eu contei só metade. Vamos marcar um outro dia? Vambora. Pode contar comigo. Vamos marcar em junho? Pode ser? Uma data de junho, eu te falo, se você tiver. Pode ser. Fala Renato Mizuki. Tá. Volume 2. Você paga o almoço depois, não? Ou você paga um almoço depois? Pago o almoço. É o cachê da segunda vinda, né? Renato, te agradecer imensamente. Eu acho que muita gente soube coisa que não sabia. Sabe de você, sabe música, sabe tudo, mas o passado, o Bacarelli, eu acho que pouca gente devia saber disso. E eu não escondo essas coisas, eu gosto de contar mesmo. É humildade pura. Por isso que eu gosto de você. Obrigado. Não tem frescura. E é um tremendo profissional. Obrigado. Porque, do modo geral, é assim, o bom profissional não tem muita conversa mole, né? O fulano que pensa que sabe tudo, não sabe nada. Sabe nada. Você é velho também. Te agradecer. Obrigado. Vê aí o que você quer deixar de recado pro pessoal. Onde é que acha você? Você vai pôr depois, né? O logo hoje em dia a gente trabalha mais, o contato virou Instagram. Então é Maestro Misiuk, misuk.com.br é o meu site, né? Mas colocou no Instagram Maestro Misiuk, já aparece. E a Vanessa, que é minha esposa, que é Vanessa Misiuk também. A Vanessa tem um Instagram muito bacana, que ela tá sempre em contato com as noivas, nos casamentos. Ela criou um Instagram
que mostra a noiva antes de entrar na igreja. Então, aquele minuto que ela tá na porta pro lado de fora. Então, a Vanessa não quer mostrar a música de entrada, ela quer mostrar a reação da noiva. E ela tem vídeos que tem mais de 10 milhões de views. Sério? Você acredita? Mas porque é uma curiosidade, todo mundo quer saber o que a noiva tá fazendo antes. Tem noiva que masca chiclete, tem noiva que fala palavrão, tem noiva que fica parada. Então, essas reações Olha, é que ela... dependendo da reação, precisa pedir autorização. Né? Já teve algumas que mandou tirar o vídeo, porque tinha complicações. É bom mandar assim, posso publicar? Mas vê lá, você vai gostar. Então tá bom. Agradecer, né, esse enorme papo. Tem que ter um volume 2 aqui, porque ele tem muito mais coisa para contar. E espero que ele concorde em voltar no mês de junho, possivelmente junho e julho, para que ele conte o resto da vida dele, que é inesgotável. E até lá vai acontecer mais coisa, né, Renato? Vai. Tem um mês ainda para trazer coisa boa. Obrigado, velho. Foi Obrigado. muito Parabéns bom. pelo seu programa aí. Tem acompanhado. Gostou? Eu gosto. Ele é mentiroso também, tem essa história. É um detalhe que ele tem. Ele é mentiroso. Agradecer ao Renato Mizuki, foi um enorme prazer, volto a reafirmar, de tê-lo aqui. Pessoal, muito obrigado. Um Abraço. abração. Tchau. Tchau. Fique com Deus.